Salve, meus queridos e amados irmãos e amigos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um vídeo, feliz com o Senhor. O céu fechou aqui, deu uns trovão, pensei que ia chover, não choveu. Fechou, mas fechou mesmo. Choveu e não caiu uma gota d'água. De que se queixa o homem, né? Da sua ganância, da sua estupidez. Mais um dia de paz aqui no meu lote, graças a Deus. Estou vivendo tempo de paz. Nós estamos vivendo tempo de paz aqui. Deus tem nos abençoado. Tem ouvido as nossas orações. O importante não é ouvir, é responder. Tem respondido. Onde há paz, é porque Deus está aqui. E nós estamos aqui mais um dia. Eu feliz com a igreja, feliz com o Senhor e feliz com os irmãos. Consegui contato com a irmã Jovília Araújo, está bem, graças a Deus. A irmã esqueci o nome agora. A irmã Yanacira não entrou em contato até agora. E a Silene Dias, eu esqueci o nome dela. Também está bem, graças a Deus. A irmã Yanacira ainda não respondeu nada. Vou buscar ela. Está passando por luta, né? Os demais estão tudo bem, graças a Deus. Meu marido Socorro não mandou não enviou nenhuma mensagem. E ela envia 2, 3 mensagens por dia. Me alegro com as mensagens dela. E vocês estão aí no meu caderno hoje, me alegrando com vocês, as mensagens que eu vi. Antes de ontem, a parte da mensagem foi pela metade, foi repetida. Ontem também foi repetida. Tem dias que eu vou repetir mesmo. Tanta mensagem, quanto tempo eu estou enviando. Então, às vezes a gente esquece, às vezes falta também. Mas eu tenho, e eu quero falar também, não é a mesma mensagem para todos. Ontem eu enviei para uma pessoa, uma prima minha, no Instagram e no Facebook, a mesma mensagem, repetida. Eu peço desculpa a você, Ana Pentani. Quando eu vi que já tinha enviado, eu não quis apagar. Mas, Deus está aí, controle de tudo. Talvez é porque você tinha que ouvir aquela mensagem 2 vezes. Ou ler, né, a mensagem 2 vezes. Talvez, não estou falando que é não, viu? E muitos irmãos têm desaparecido, têm encontrado agora. Têm enviado mensagem, alguns têm respondido, outros não têm. Nós vamos aí, vamos encontrar todos. É muito difícil, são 1.500 e quase 1.600. Fica difícil. Deve ser mais de 1.600, tem uns que eu não tenho na caderneta. Tem que organizar para colocar de novo. O nome de todos. Eu vou fazer devagarzinho para a gente chegar lá. Vamos orar, apresentar mais um vídeo. Senhor, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pelo alimento, obrigado pela vida, Pai. Obrigado por ser Deus, não desistir de nós, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento e ignorância, que eu tenha pecado, Pai. Perdoa-me, Pai. Muitas vezes a gente deixa de desviar, cometemos erro, Pai. Sou falho, sou pecador, mas eu estou aqui confiado na tua misericórdia. Eu sei que a tua misericórdia dura para sempre, mas eu sei também que tudo tem limite, Pai. Até a paciência do Senhor tem limite. Mas eu peço, Senhor, Pai, me fortalece contigo, me perdoe, Pai, em todos eles. O Senhor sabe as lutas que eu tenho passado, junto com a minha família. Você sabe todas as coisas, Pai. Pai, eu peço, Senhor, Pai, nessa hora, que o Senhor fala conosco, Pai, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 13, Pai. Não sei o que nós queremos ouvir, o que nós queremos falar, o que eu quero falar,
mas o que o teu Espírito tem a falar através do teu servo, Pai, que está aqui na dispensação do teu Espírito, para a glória do teu santo nome. Seja para exortação, seja para consolo. Seja feita a tua vontade, Pai, em nome de Jesus também. Irmão, o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 3, fala: Ezequiel come um rolo. Depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo. Então vai e fala à casa de Israel. Então abriu minha boca e me deu de comer um rolo. E disse: filho do homem, dá de comer a teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda: filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz as minhas palavras, porque tu és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Aqui o Senhor manda Ezequiel, quando ele manda Ezequiel, todos aqueles que ele tem chamado, a nós que estamos nessa terra, a nós, falar a verdade, a palavra dele a toda criatura que está sobre essa terra. Nós fomos colocados como atalaia. Atalaia, naquele tempo, as pessoas que ficavam, a cidade era cercada de muro, ficava ali uma pessoa vigiando. Quando viesse o inimigo, tocar a trombeta, para que o exército se preparasse para a peleia. Ou se viesse um de paz, era tocada para que se abrisse o portão para entrar aquela pessoa. E Deus nos colocou nessa terra como atalaia. Todos nós que procuramos conhecer, aprender, obedecer e seguir a palavra do Senhor, Deus nos tem chamado. Então Deus dá a Ezequiel um livro para comer, um rolo. Esse rolo, eu creio que seja um livro. Eu tenho para mim, como foi dito ontem, seja as leis que deixou para Moisés, o livro que Moisés escreveu, ou seja, o Pentateuco, né? E eu creio que seja esse o rolo que ele comeu. E ele disse que na sua boca era como mel. Eu creio que nesse rolo só tinha bênção, só tinha alegria, somente paz. Porque a palavra do Senhor não segue dizendo outra coisa, somente que na boca era doce como mel. Devia estar falando daqueles que estavam no cativeiro, como seria o fim, que eles voltariam novamente para suas casas, que a cidade, que as casas deles seriam restauradas. Então eu creio que no rolo era o rolo onde só Deus só falava de bênção para o povo dele, mas que era preciso conversão, obedecer, escutar. Porque eu não posso falar aqui de um Deus que só abençoa, eu tenho que falar também de um Deus que castiga, que a Bíblia nos fala, nos ensina, que ele faz a ferida e ele também cura, que ele mata e também faz viver. Eu não posso ser contrário à palavra do Senhor. Mas nesse capítulo eu creio que a palavra que vou usar era de bênção. Deus mandou comer um rolo na boca do profeta. Era doce como mel. Era bênção, devia ser falando do fim do cativeiro, da restauração do povo de Israel. Quando nós entramos na casa do Senhor, dia de hoje, 2023, século 21, e nós começamos a ouvir boas palavras de bênção, de prosperidade, mas muitas vezes nós pensamos que está tudo certo conosco. Mas no meio dessas promessas tem que ter obediência, tem que buscar, tem que lutar contra as coisas más que tem nessa terra. Temos que lutar contra os nossos desejos carnais. As palavras do Senhor, a Bíblia, ela tem muitas bênçãos, mas ela fala também da obediência. Ela também fala que Deus é um fogo consumidor. Ele é perdoador, mas também é um fogo consumidor. É a palavra que nos fala, que nos ensina. Não sou eu que estou falando.
Então o profeta vai ao povo de Israel, fala tudo que Deus mandou. A casa de Israel é uma casa rebelde. Talvez no cativeiro já tinha mudado seu coração. Diante de tanta luta, tanta perseguição, tanto ai, né? Tanta lamentação. Agora no cativeiro, debaixo do chicote do homem, o arrependimento veio. Eu me lembrando, por que não ouvi os profetas? Por que eu não ouvi a voz do Senhor? Por que eu não obedeci? Por que eu não fui temente ao Senhor? Aí vem as lamentações, né? E quando ele descobre isso, ele se volta para o Senhor. Nós vemos por 430 anos no Egito de escravidão. Mas quando eles estavam no mau sofrimento, eles oraram ao Senhor. Eles clamaram pedindo socorro. Creio que nessa parte do capítulo 3 é onde eles estavam clamando por causa dos apertos, pela cidade destruída, pelos muros, pela casa do Senhor que tinha sido queimada a fogo, pelos objetos da casa do Senhor que estava na Babilônia. Talvez eles recordando de toda a bonança que eles tiveram, começaram a lamentar, a chorar. E agora Deus manda o profeta levar o recado para eles, falar que é a vontade de Deus. No versículo 2, levou meu espírito, 12, levou meu espírito e ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo que diz: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes que tocavam uma nas outras, o ruído das rodas de fronte deles, o sonido de uma grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na indignação do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. E fui até a Bíblia do cativeiro que morava junto ao rio Quebar, e eu morava com eles. Onde eles moravam, fiquei ali 7 dias assustado no meio deles. Aqui o Espírito se eleva, ele para junto daqueles que estavam no cativeiro, junto ao rio Quebar. E ali ele vê o sofrimento daquele povo. Talvez diante desse sofrimento, agora Deus quer restaurar o povo dele. Quando você está na angústia, no sofrimento, Deus envia, Ele está vendo. Ele envia os profetas dele, ainda há profeta de Deus nessa terra, para te falar boas palavras, palavras de consolo, palavras de vitória, de bênção. Porque Deus tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em ver nós alegres, mas Ele tem um prazer que nós obedecemos. Ele tem prazer que nós nos amemos uns aos outros, nós amemos a Ele sobre todas as coisas. Ele tem maior prazer quando nós obedecemos, quando nós nos humilhamos perante Ele. Ele tem prazer na tua humilhação, Ele tem prazer no teu clamor. Ele não tem prazer no teu sofrimento. Ele se entristece com o teu sofrimento. Ele chora com o teu choro. Deus não é um Deus vingativo. Ele não é um Deus justo. Ele não é um Deus que quer o bem para a nossa vida. Isso que nós falamos agora é do versículo 1 até o 15. Do versículo 16 até o 23, fala da obrigação do profeta. Ou seja, do atalaia, né, do profeta. O profeta é posto como atalaia. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Deus requerer da minha mão, da tua mão, que Ele mandou avisar. E o aviso está aqui na palavra do Senhor. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós também andamos nos erros. Nós precisamos consertar.
porque nós também não subiremos. Mas se avisar o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Olha, a obrigação nossa, o dever nosso. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, e se puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque tu avisaste, no seu pecado morrerá. Sua justiça que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão não requererei. Não, a obrigação nossa é avisar as pessoas que estão no erro, que se continuar no erro, certamente vai morrer, não vai se salvar. Mas para a gente avisar, nós temos que dar testemunho. Nós, como profeta, como atalaia do Senhor nessa terra, nós temos que praticar a justiça, nós temos que estar bem com todos, temos que amar a todos e não podemos cometer erros em cima de erros. Temos que estar sempre perdoando, porque é por nosso testemunho que nós temos, Deus nos dá autoridade para falar com as pessoas. Se ele está na mentira, temos que falar para ele, sai da mentira, senão você não vai se salvar. Se ele está na prostituição, na droga, nas coisas erradas, nós temos que avisar. Se ele for um ladrão, se ele for um assassino, nós temos que avisar. Sai dessa vida, senão você vai morrer. E essa é a nossa obrigação. Se nós avisarmos e ele se arrepender e voltar para o Senhor, nós salvamos. Você salvou uma vida. Mas se ele não se arrepender, Deus não vai requerer, o sangue dele é sobre ele. Deus não vai requerer o sangue dele para você. Mas se você não avisar o ímpio, o errado, o seu erro, ele vai morrer no erro. Mas a palavra do Senhor é bem clara. Ele vai querer a vida daquela pessoa das tuas mãos, da minha mão. Porque nós vimos o erro, vimos a prática do erro, mas não avisamos. Ele vai morrer na injustiça dele. Mas Deus vai cobrar nossa mão sangue daquela pessoa. Nós temos a responsabilidade, irmão. Nós não estamos aqui só para ir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e voltar, não. Nós estamos aqui para avisar. E é através do nosso testemunho que Deus nos dá essa autoridade de avisar as pessoas do erro delas. Mas nós temos também que andar certo para nós não condenarmos a nós mesmos. Que a condenação subirá sobre nós. Se nós falar e não viver, se nós ensinarmos e não praticarmos, nós estamos ensinando a justiça, nós estamos praticando a injustiça. Nós estamos falando contra o pecado, nós estamos praticando o pecado. A mentira, a lascívia, tudo erro. Então a nossa obrigação é de viver uma vida com Deus, uma vida mudada, transformada, e avisar aqueles que ainda estão andando no erro, que tem que haver você, se quiser naquele grande dia ter vida. E a vida, irmão, é com Deus, é com Jesus. Nós temos a obrigação, irmão, como profeta, como atalaia, como leitores, praticantes, como conhecedores da Bíblia, procurando conhecer a Bíblia, que nós temos a obrigação. Por isso Deus deixou escrito para Moisés e falou com Josué também, que a gente deve meditar na Bíblia, na lei, no livro da lei, de dia e de noite, para que tenhamos vida, para que o Espírito de Deus esteja conosco. Essa ordem foi dada lá nas leis que Deus deu a Moisés, nos mandamentos que Deus deu para Moisés, para nós meditar na lei, na palavra de dia e de noite, para que vá bem a nós, para que nós venhamos aprender. É necessário, irmão, leitura, é necessário estudo. Versículo
24 a 27, fala a mudez do profeta. Entrou meu espírito, me pôs em pé e falou comigo e me disse: entra e encerra-te dentro da tua casa. E quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te amarrarão com ela. Não sairá, pois, para meio dele. E eu farei que a tua língua se apegue ao seu boca e ficará mudo, e não servirá de repreendedor, porque eles são casa rebelde. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Quando as pessoas não querem dar ouvir o certo, a gente calar. Falou. Chega o tempo em que Deus vai abrir nossa boca para falar. O erro das pessoas que andam errado, o acerto que andam acertando. É tudo no tempo de Deus. Ele quer salvar todas as vidas. Ele quer todos com Ele. É necessário, irmão, a gente mudar a nossa atitude. É necessário a gente viver uma vida com Deus. É necessário a gente aprender o que Deus tem falado conosco todos os dias. Eu vejo muita gente, mas Deus não falou comigo. Deus fala, leitura, quando você está lendo, Deus está falando com você. É como se você estivesse conversando com Deus. Conversando com o profeta. Não é necessário chegar uma pessoa até você e falar. Porque aqui é a boca de Deus falando conosco. Não é necessário Deus levantar um obreiro na casa dele para vir falar com você, mas se for preciso, ele vai fazer. Assim está a palavra. Quando o povo não quiser dar ouvido, Deus mandou. Que eles falou com Ezequiel, eles vão te perseguir, vão te amarrar, vão te amordaçar. Não vá para o meio deles, fique. A hora que for para você abrir a boca, eu te falo. A hora certa, se você abrir a boca, eu vou falar. Deus tem tudo na hora certa. Muitos vão te perseguir, vão te caluniar, vão te difamar, vão escarnecer da tua palavra, vão julgar aquilo que você era, nunca vão ver o que vocês são, que nós somos. Mas Deus fala, a gente calar na hora certa, Ele vai dando a palavra. Nem toda hora é hora de falar. Que mais o Espírito Santo fala no meio do teu coração. Vamos orar, irmão, que acabou o tempo. Senhor, meu Deus, eu coloco na tua presença, Pai, minha vida, Pai, cada um dos teus filhos, Pai, que estão junto comigo, Pai, nessa hora em oração, Pai. Supra a nossa necessidade, Pai, as nossas faltas, Pai. Perdoa nossas faltas, nossas falhas, Pai. Pai, julga a causa de cada um de nós, Pai. Pai, que o Senhor venha nos levantar como for da tua vontade, Pai. Que o Senhor venha nos encher da tua unção. Pai, abre portas, Pai, que dá cura, Pai. O Senhor é um remédio que cura a nossa vida, Pai. Eu peço, Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Acabou o tempo, meus irmãos.